ele falou assim: não existe M que zere os dois lados. Ele falou isso pra mim. Eu acho que a gente reparou isso É, brevemente, né? sim. A gente falou que aí, é É isso que o aí ruim mesmo. tava entender o que ele queria lá naquela questão, mas Sim, a conta era razoável. Isso aí, a gente beleza, meio que conversou sobre isso. Que legal, valeu de ter perguntado, hein? Show beleza. de bola. Nunca mais vai esquecer. Uhum. Agora vamos para 123. Outra de 120. período. Eu fiquei mais confuso nessa. De modo geral, a lógica vai ser a mesma, tu vai ter só aquela mesma equação, tá? Sempre. Mas vamos ver o que está pedindo aqui. O valor mínimo da função. Vamos descrever bem essa função primeiro, então. É um módulo, né? Módulo de menos um mais seno de 2x. Tu sabe o que é essa O, lainha aqui? sim, um módulo que ele tira o sinal, né? Ele deixa tudo Positivo, positivo, exatamente. isso. Muito bem. Legal, então aqui tu vai ter que usar dois fatos. Esse que você já falou que sabe muito bem, que é o módulo, e o outro que é conhecer a imagem da função seno. O que seria a imagem? Os possíveis valores que o seno pode assumir. Né? O que eu quero dizer com isso? Já vou te mostrar. Eu não sei se você sabe, mas a função seno é mais ou menos assim, ó. Sim. São ondinhas. E essas ondinhas, elas sempre têm a mesma altura. Meu desenho tá uma merda, mas de Sim. modo geral, elas são assim, ó, um e menos um, tá bom? Sim. Isso. Então, o seno sozinho, ele tem um valor, vamos dizer, mais alto, máximo de um e o valor mínimo de menos um. Beleza? Sim, É o beleza. que a gente tá vendo aqui sobre o seno, né? Naturalmente, o seno é assim. Não importa quem tá dentro, tá? É o seno que é assim. O seno de qualquer coisa é máximo um, mínimo menos um. São ondinhas. Sendo assim, quais são os dois valores que a gente pode dizer que são extremos aqui para essa função? Eu vou escrever aqui, de acordo com o que eu estou vendo aqui, é o um e o menos um, né? Sim. Eu posso colocar no seno, né? No seno, só no seno. Então vamos lá. Pode ser o um, pode ser o menos um. Sim. Muito bem. Agora, o que, que o módulo vai fazer aqui? Bem, de toda forma vai ficar menos um mais um, que é zero, né? Então, o módulo de zero é zero. E aqui na parte de baixo, olha só o que vai acontecer, meu caro. Menos um com menos um dá menos 2, certo? Sim. E o módulo de menos 2 é 2 positivo. Então, a gente notou que pegando os valores extremos, porque tinha esse menos um na frente, né? Tem esse detalhe Sim. aqui na função que não pode ser ignorado. A gente percebeu que nos extremos da nossa função seno, que são essas ondinhas, nós temos este valor e este. Sim. Então a gente repara que o menor valor possível, né, já que ele está pedindo isso, né, o mínimo, o menor valor possível, da função y como um todo, é esse aqui, é zero. Eu posso Ah, ter certeza disso. beleza. Será que tu consegue me dizer por que eu posso ter tanta certeza que o menor valor é zero do módulo daquilo tudo ali? Porque é zero? Porque Por que que eu posso ter certeza que se eu obtive zero ali, com certeza essa é a menor ali, é o menor valor possível. Ah, O módulo não dá sempre apenas valores sim. positivos? O valor isso Então, o dá menor valor possível que um módulo pode ter é zero. é zero, porque vai ficar positivo, tipo, menos um ia ficar positivo. Sim. A questão é justamente essa. Se você tem uma resposta zero, é o menor valor que você pode ter de um módulo, tá? Sim, beleza. Só isso. Então, É show de bola. a letra A, então. Exatamente. Eu nem precisaria ter feito isso aqui, encontrado esse 2. Porque se eu obtive zero, não tem como um módulo me dar uma resposta menor que zero, uma vez que o módulo só pode me dar respostas maiores ou iguais a zero. O módulo é só positivo, né? E zero é um número positivo ou negativo, tanto faz. Então, se eu obtive ele, ele é o menor número possível. Tá bom?
Tá bom, Eu beleza. vejo que isso é lógico, tá? É É mais lógico devido lógico. ao que você entende por módulo, né? Então, Sim. por exemplo, como você anotou bem, né? A B e a E não poderia, nem a D poderia ser resposta, né? É, Porque não pode sair número negativo de dentro disso, cara. é, Então, ou seria zero ou seria 3, né? sim. Então, o zero foi obtido bem facilmente quando a gente conhece a imagem da função seno. Isso aqui é o seno de x, tá bom? Seno de x ele tem imagem. Imagem são os valores que o y pode assumir, né? A imagem é de menos um a 1. Nunca maior que 1, nunca menor que menos 1. Beleza? Sim. Então, bem lógico aqui quando a gente entende o que é seno e o que é módulo. Certo, vamos para a próxima. Legal, vamos para a próxima. E aí, tentou fazer essa? Então, eu fiz umas contas lá e o meu deu menos 4.044. Eu não soube um que eu meio que eu. É o que eu tentei, eu fiz várias contas, só deu esse resultado. Ou devo estar fazendo algo de errado, ou essa é a resposta. Essa expressão é um pouquinho mais feia. Sim. Tu disse que deu qual? A A? É, Hum, tá errado. tô errado, né? Vamos ver aqui. O que tu precisa lembrar é uma propriedade trigonométrica. É a propriedade fundamental da trigonometria. Essa aqui, olha só. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Ok? Sim, Isso vale sempre. Sempre que tu estiver falando do mesmo x aqui, o seno ao quadrado dele mais o cosseno ao quadrado dele vai ser igual a 1. Então, agora, como é que a gente vai utilizar essa propriedade naquela questão lá? Vamos reescrever aqui bonitinho primeiro. Né? Note que você tem esse mesmo número, né? O 2022, nos dois termos, não é mesmo? sim, Então, a ideia vai ser deixar em evidência aquilo que é igual nos dois termos. Sabe deixar em evidência, né? Deixar para fora de um parênteses. Então, olha só o que eu vou fazer. 2022 aqui, que é o termo comum nos dois. Então, eu vou reescrever isso aqui com 2022 isolado, em evidência, fora de um parênteses. Quem é que eu tenho que colocar dentro do parênteses para que, ao fazer o chuveirinho, lembra do chuveirinho? sim, Eu volte ao que eu tenho aqui na linha anterior, né? Obviamente, eu tenho que colocar o seno ao quadrado de y mais o cosseno ao quadrado de y. Né? Por quê? Porque agora, se eu fizesse o chuveirinho, menos 2022 vezes seno ao quadrado, menos 22. menos 2022 vezes cosseno ao quadrado. Sim. Perfeito. Voltaria ao que tem lá. Claro, a gente não vai fazer isso porque seria Ah, inútil. sim, Agora o que a gente vai fazer é simplesmente verificar que isso aqui está aqui, né? sim, Certo? certo. Ou seja, o que tem dentro desse parênteses é o número 1. E quando você vê seno ao quadrado e cosseno ao quadrado da mesma letra juntas, é 1. Certo. Então, E igual a menos 2022. Essa é a resposta. Como é que você fez essa conta? Você não conhecia essa propriedade, né? É, eu... Não, eu conhecia, só que, tipo, eu acabo me confundindo nas coisas, eu acabo fazendo outra conta que não tem nada a ver, assim. É, se eu descubro qual conta que eu tenho que fazer, aí eu faço certas coisas. É, Esse que é o meu problema, mas tá melhorando. então tu está dizendo que você sabe fazer a álgebra, as continhas, Sim, mas mas você às vezes não sabe interpretar qual é equação você tem que usar, é isso. isso. Hum. Eu acho que o jeito de resolver isso é vendo bastante exemplos. É, isso que eu tô fazendo. No teu livro deve ter bastante exemplos. Você pode sempre dar uma olhadinha lá, dar uma lida,
que vai ajudar bastante, tá bom? Beleza. Então tá bom. Voltando. Deixa eu salvar aqui. Vamos para a próxima. Vou pegar a próxima aqui. Essa daí é um deu, um fiz. Não entendi, não. Daí eu que eu tive mais dúvidas. Uma função composta. Tá, olha só, a gente já fez bastante conta, né, para esse começo de aula. A gente tem que treinar as coisas que a gente viu antes de ir para essa, já que você tem Beleza. mais dúvida nessa. Vamos treinar um pouquinho. Claro, eu vou bolar umas questões aqui baseado nas coisas que vimos, tá? Tá, beleza. Vamos lá. Ah, calcule período da função cosseno de 2 terços. Vai ficar muito feio assim. 2 mesmo. 2x mais 7. Para começar, tá bom essa aí. Tenta fazer sem a minha ajuda. Mas, claro, eu não vou te deixar na mão. Eu vou te mandar o que a gente acabou fazendo aqui. Tá, Tudo, na verdade. Mas tá lá na primeira, tá? A dica que você precisa. tá, Certo, né? Queremos o período e, de certa forma, temos a frequência. Você pode usar toda aquela combinação de equações para isso, tá? Agora você já sabe qual equação você tem que usar. Eu vou lá pegar o meu café, só um segundo. tá. Ok. E aí, tá saindo a conta? Tá saindo, tá saindo. Opa, coisa boa. Quando sair, que tal você me mandar uma foto? Tá. Beleza. A minha resposta deu 2 por 2 pi. Não, 2 pi por 2. Bem, 2 em cima e 2 embaixo, né? É. Acho que corta, né? 2 dividido por 2 dá 1, né? Ah, sim, dá um. É. Isso, então escreve uma respostinha melhor aí do que isso que você falou. Dá pra simplificar. Então, então daria um, então. E o pi? Um por 2 pi. Então, o pi não cortou, né? Então é um por um pi.
Pro pi, né, no Velho, um caso. por um, cara. Fala um negócio desse, né, velho? Como assim um por um? Quando que tu viu algum professor colocar É. uma resposta um dividido por um? Não é um dividido por um aqui. É um pi. Não, é pi só, então. É, só pi, é o que eu tô Isso, então, querendo como é que dizer. tu não se coloca um na frente das coisas, né? Nunca tu Ah, vai ver sim. um x, nunca tu vai ver É, um y como resposta. eu A só coisa é pi falei, apenas. mas é pi Beleza. só. Só pi, isso aí, período pi. Vai ficar mais claro entender que o período é cerca de 3,14 segundos, beleza? Ou Sim, seja, para período de que tu 14. forme uma ondinha nessa funçãozinha, você precisa de 3,14 segundos. É isso aí. Sim. Achou certinho. Muito bem. Só apresente de forma melhor, porque vai que Ah, tá. vai que na prova tu acha essa resposta que tá certa, né? Isso Ah, tá sim. certo. Mas nas opções lá não tem isso aqui, pode ter certeza. Ah, sim. Na opção vai ter só pi. Daí tu vai olhar, pô, errei, mas no fim tinha acertado. Porque Sim. essas coisas são iguais, sacou? Então Saquei. tem que saber apresentar a resposta da melhor forma, da forma simplificada, né? A gente chama. Por isso que o professor pede tanto na escola. Simplifica o máximo possível. Eles gostam de É, pedir simplificado. beleza. Beleza. Agora vamos para a próxima. Essa foi a questão de frequência, tu fez certinho. Agora vamos para a questão de módulo, né? Beleza. Beleza. Módulo envolvendo seno e cosseno. Calcule o maior valor possível da função. Bem parecido, né? Que tu fez. É, 3 menos. Lá era seno, então aqui vai ser cosseno. X. Mais um. Bem. Então, bem, o seno e o cosseno são funções iguais, tá? Eles beleza. têm a mesma imagem, eles também têm os mesmos limites superiores e inferiores de valor lá. Ou seja, em outras palavras, o menor valor possível do cosseno é -1 e o maior valor possível do cosseno é 1. Tá bom? Beleza. Que nem o seno, mesma coisa. Então, você pode olhar na questão 2 lá e ver como coisa aí. Beleza, eu vou fazer aqui. Show de bola, gostei, gostei. É, seria 6? O... Seria 6? É. Vamos ver. Vamos ver se é 6. Bem, de onde tu tirou 6? Bom, Qual foi a tua ideia? eu fiz o. Eu coloquei o y igual a 3 mais 3. Aí deu 6. Eu pus os modos, aí eu coloquei y igual a 3 menos 3. Aí que dá 0. Aí, como você pediu o maior valor, eu cheguei em 6. Hum. Bem, a questão, ela era para ser um pouco mais parecida com aquela que nós fizemos no começo da aula, tá? Na prática, o que que acontece aqui, meu jovem? Estamos buscando maior valor. Muito bem, isso você buscou. Só que o maior valor, ele está associado com o cosseno. E independente do que está dentro do cosseno, eu falei isso para ti no começo da aula, independente do que tiver dentro do cosseno, o cosseno em si, ele como um todo,
tem como menor valor o menos 1 e maior 1. Acabou. Independente do que tiver aqui dentro. Se aqui dentro tiver o desenho de um dragão, não importa. O que importa é que o cosseno em si, o maior valor é 1 positivo e o menor valor é 1 negativo, tá? Sim. Então ignore o que está ali dentro. Só leve em conta que dessa função ali, o maior valor possível é 1 e o menor é menos 1. Tenha isso em mente e tente refazer, tá bom? Tá. Mas tu tá na ideia certa, tu só esqueceu desse detalhe aí, que o que tá dentro não interfere. Você poderia repetir pra mim? Que eu não me liguei ainda. É o que tá no parênteses não interfere. Isso, só isso. Então, isso. Tá dentro do cosseno não interfere. O que tu tem que saber é que a função cosseno, tal qual a seno, tem seu valor máximo 1 e o valor mínimo menos 1. Só isso. É 4? Isso, aí sim, 4. 4, exatamente. 4. Porque é o 3 que está ali, É, menos com menos dá mais, 1. Muito é. bem, 4. Show de bola. Agora sim. Entendeu agora? Aí sim, show de Entendi bola. agora. Coisa boa, coisa boa. Então a resposta é 4. E qual que era a terceira pergunta? Vamos ver aqui. sim, sim, aquela da propriedade fundamental da trigonometria. Muito bem. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Calcule o valor da expressão y igual a 5 menos x menos x. Só olhe lá o que fizemos. E é isso. Fizemos na terceira, né? Na terceira Sim. questão que nós resolvemos. Ah, tá invertido. Invertido. A resposta daria 5. Você dá 5? É. Quer dizer, Vamos ver. quer dizer, menos 5. Menos 5? Ah, é que Não, tá tá errado. invertido. Tá Dá uma invertido. pensadinha aí. Tá errado a tua resposta. Tá. Pensa mais um pouco, tenta isolar ali o cosseno e o seno, né? Chegando na resposta certinho.
Ó, professor, o que que eu entendi aqui? É, eu coloquei 4, mas eu não tenho certeza, eu não entendi ainda muito esse. A resposta é 4. O que que tu não entendeu? É, não, tipo, eu coloquei 4, mas eu não tenho certeza. Eu coloquei o 5, aí o cosseno você falou menos um ou um lá, só que eu não entendi direito. Por causa que tem um menos, acho que é menos um, aí eu coloquei 5 menos um. Aí dá 4. Porque o que tu tem que observar é sempre o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. É, Como é que tu vai observar isso? Se tu deixar esse sinal que tem nos dois aqui em evidência, que isso. daí tu vai ficar com cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, certo? Sim, Ó, se tu fizer o chuveirinho com o sinal agora, não vai voltar o que estava aqui? sim, Isso. Então pronto, aqui tu sabe que é 1. isso. Então se aqui é 1, vai ficar 5 menos 1. É, isso que eu Isso fiz. aí. Então a ideia é sempre colocar em evidência. Se eu fiz esse passo, eu falei sobre ele, muito provavelmente é porque ele é necessário, né, para tu conseguir resolver a conta. Então tu tem que pôr em evidência e apresentar explicitamente aquilo que você sabe, o valor por meio da propriedade. Você sabe que isso aqui é sempre 1. Né? Sim, Então você mostre isso aparecendo explicitamente na sua sempre um. equação. Beleza? Ah, beleza. Entendi. Show. Existem várias outras propriedades Ah, trigonométricas, sim. né? Mas essa é a primeira e a mais importante. Uma hora que você só vai fazer isso, usar propriedades trigonométricas na escola. Então é bom ir treinando com essa, né? Que é a mais simples e a mais importante. Sim. As outras são meio complexas. Vamos agora para aquela que você falou que é uma questão meio esquisita, É, da função composta, né? é. Deixa eu salvar aqui. O que ele está pedindo aqui é uma fog, né? O que é esse É. negócio? O que é isso, né? Isso é uma função composta. Ou Sim. seja, é uma função dentro da outra. Olha só que legal. Toda vez que você ver fog, como é o que está aparecendo ali, F ou G, né? Ou bolinha G, que seja. Isso aqui é a mesma coisa que você colocar dentro da tua função F a tua função G. Sim. Como assim? A função F é essa, né? Essa aqui. Xzinho aqui em cima, tá vendo? Sim. Então, onde tiver X na tua função F, na função que ficou fora aqui desse arranjo que eu acabei de escrever, onde tiver X nessa função, você vai colocar a sua função G. Então, vamos lá. Sendo a F de X o nosso querido 0,98 elevado a X. Agora veja, olha o que eu vou colocar no lugar de X aqui. Vou escrever embaixo para tu reparar. Ó. No lugar de X eu vou colocar a G. Tá vendo? Sim. Então significa que se eu troquei isso aqui pela G de X, aqui eu vou ter que trocar pela G de X também. Entendeu? Sim. Só isso. É só você colocar as peças do quebra-cabeça no devido lugar. Então aqui, ó, vou colocar a G de X. Muito bem. Mas quem que é a G de X? É 2 cosseno de X. Então ali em cima eu vou colocar 2 cosseno de X. Se fosse outra função, eu colocaria outra função. Sim. Ali é 2 cosseno de X. Beleza? Beleza. Beleza. Lembrando, isso aqui é a FOG, né? O que o problema está pedindo ali. Sim. Agora tem que resolver. Eu não sei até que ponto o teu professor quer que resolva, né? Mas dá para fazer assim, ó, para simplificar. Assim já está a resposta certa, tá? Isso já vale, acredito, Tá. como resposta certa. O valor máximo da função, ele está pedindo isso. O valor máximo da função. Então eu acho que a gente não precisa fazer o que eu ia fazer. Queremos o valor máximo da função. Vamos indicar isso aqui. Óbvio. Nesse ponto entra aquilo que a gente já conversou. Sabemos que o valor máximo do seno é mais um. Lembra Mais um. disso?
Sim, Então, nós queremos o cosseno máximo, porque é isso que dá para controlar o valor aqui, né? A maior resposta vai ser quando o cosseno for máximo. Não é sim. mesmo? Se o É, cosseno for mínimo, tu vai ter a menor resposta. A princípio é isso. A princípio é isso. sim. Por quê? Porque às vezes a gente está tratando de uma trollada do teu professor, né? E o professor trollou aqui. O professor trollou, velho. Ele é troll, esse professor é troll. Esse professor é troll, sabe por quê? Por quê? Porque, veja, existe uma coisa muito curiosa que ninguém leva em conta no ensino médio, que é o seguinte. Quando você multiplica um número decimal, né? Um número menor que 1, como é o caso aqui, o 0,98 é um número menor que 1, né? Por um número menor que 1, a resposta dessa multiplicação é menor ainda. Sim. Por exemplo, por exemplo, deixa eu só te mostrar isso aqui antes de continuar. Digamos duas frações, dois números decimais bem comuns aqui, o 0,5 vezes o 0,2, né? Por exemplo. Vamos fazer essa multiplicação no estilo quarta série aqui, um embaixo do outro. 2 vezes 5, 10 vai 1. 2 vezes 0, 0 mais 1. 0, 0. Somou. Somou, vem 0, 1, 0. E como tem dois É, algarismos depois da vírgula, minha resposta também tem que ter dois algarismos depois da vírgula, tá vendo? sim. Então veja, 0,5 vezes 0,2 deu 0,1. Porque esse zero aqui não importa. Né? Ah, Ou seja, deu um número menor que os dois. sim. Percebeu? Percebi. Então tu tem que lembrar disso, para conseguir entender o que esse problema está pedindo. Lembremos que quando estamos multiplicando dois números menores que 1, a resposta é sempre menor que os dois números multiplicados. Por que eu estou falando isso? Porque aqui em cima, né, nessa conta que apareceu para a gente aqui, se eu colocar o valor máximo de cosseno, que é 1, eu vou ter basicamente 0,98 elevado a 2. Concorda comigo? Porque esse negócio aqui vai ser Sim. 1, certo? Então tu vai ter 0,98 vezes 0,98. E como eu acabei de te mostrar, como 0,98 é um número menor que 1, a hora que eu fizer ele vezes ele mesmo, vai dar um número menor ainda. Sim. Vai dar 0,96, alguma coisa assim. Menor, né? Sim. E o problema está pedindo o quê? O problema está pedindo o valor máximo da função. O valor máximo dessa função. Então, em outras palavras, colocar o valor máximo do cosseno nesse caso aqui específico, com esse número menor que 1 aqui, não vai te dar o maior valor possível dessa função, tá bom? Ah, tá bom. Então vamos relembrar que essa questão ela é bem complexa, tem muito detalhe. Ela não é complexa, mas ela tem muito detalhe, é muito fácil cair Ah, sim. na pegadinha do professor, entendeu? Sim, o maior valor possível de cosseno fará surgir uma multiplicação de dois números menores que 1. Caso ali 0,98 vezes 0,98 é o caso. Sim. Ou seja, o maior valor possível vai ocorrer quando não surgir essa multiplicação. Então, a única forma de tu obter o maior número possível aqui é se não surgir essa multiplicação. Caramba, essa questão para explicar tem muito detalhe. Portanto, eu É, entendo que tu esteja meio perdido, porque ela é bem cheia sim. de detalhes para explicar também. O negócio é o seguinte: se não tiver multiplicação aqui, baseado na regra que eu te mostrei nesse texto, vai ser bom. Então, como é que eu faço para não ter multiplicação aqui? Só se o nosso expoente for igual a zero. Expoente, tá? Tá. Porque tu vai lembrar uma coisa que a professora fala 1000 vezes lá no quinto ano, que é o negócio de qualquer número elevado a zero dá 1, né? Ah, sim.
Por exemplo, sei lá, 15 elevado a zero igual a 1. 7 elevado a zero igual a 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Cara. Então 0,98 elevado a zero também é 1. Tá Sim. bom? Então, como é que eu faço para zerar o cosseno? É isso que eu estou buscando aqui. Porque se aqui em cima der zero, eu vou ter o maior valor possível dessa função, que é o 1. É o maior, não tem como eu conseguir um valor maior que 1. Sim. Claro que para compreender isso, tem que entender um pouco dessas questões da multiplicação, da imagem de uma função exponencial, tem muitos detalhes aqui nessa questão. Tu está no segundo ano, né? Tô no segundo médio. São tudo coisas que supostamente tu viu no primeiro ano, tá? Por isso que o professor tá cobrando desse jeito. Tu já me falou que ele não é muito experiente, né? Ele é de outra área. E talvez ele tá meio perdido nas coisas que ele supõe que vocês saibam. Porque isso aqui é meio complexo mesmo. Agora, o negócio é o seguinte, como é que eu faço pro cosseno dar zero? Lembre-se que o cosseno é aquela cobrinha lá, né? Então, uma coisa que eu vou te dizer agora, que tu vai ter que simplesmente aceitar, porque se tiver que te explicar é mais uma aula inteira. O cosseno de x é zero quando x igual a π sobre 2. Tá bom? Pode jogar na calculadora. Vai ver que vai Beleza. dar zero. Beleza? Beleza. Beleza. Então chegamos na resposta, porque se o cosseno for zero, né, isso ocorre quando x é igual a π sobre 2, tu vai ter o maior valor possível. Então por isso que a resposta é E. Π sobre 2. É a letra E. Beleza. Isso aí. Beleza? Então Sim. lembrando, isso ocorreu novamente, porque primeiro tu fez uma função composta, ou seja, no lugar do xzinho, da função que fica fora, você colocou a outra função. E a outra função era o 2 cosseno de x. Daí o professor pediu qual é o valor de x que maximiza essa função. E o jeito de maximizar, de acordo com esse texto, é que não tenha multiplicação. Né? Que esse cara, na verdade, seja elevado a zero para assim dar o maior valor possível, 1. Sim. Para isso, o cosseno tem que ser zero. E daí você, conhecendo o domínio e a imagem da função cosseno, você sabe que para ser zero, o cosseno tem que ser π sobre 2. É um fato que está associado com o círculo trigonométrico, entre outras coisas aí. Meio complexo de explicar, por hora só aceite, tá? É complexo, mas se encaixar direitinho dá para entender. Né? Isso aí. Então, o cosseno de π sobre 2 é a mesma coisa que o cosseno de 90 graus, que é zero. Qualquer coisa tu joga na calculadora e verifica isso, tá? Beleza. Show. É o tipo de questão que eu recomendaria fortemente que depois tu tentasse refazer, tá bom? Beleza, eu vou refazer. É isso aí. Olhando o mínimo possível, assim, só lembrando das coisas que eu falei. Sim. Vamos ver a próxima. A imagem da função tangente. Bem, primeiro a gente tem que saber o que é imagem, né? Eu já falei algumas vezes sobre imagem hoje. Com as tuas palavras, tu saberia me explicar o que é imagem de uma função? Qualquer função? Eu te falei que a imagem do seno e do cosseno é de -1 a 1. Só para tu lembrar, por exemplo. É para saber qual o que é da tangente, né? Porque no Mas na caso aí verdade do eu te exercício. perguntei aqui o que é a imagem de uma função, né? Qualquer função, não só a da tangente. Imagens são os valores que a função pode assumir. Tá. Ou seja, os possíveis valores de y. É isso. Tá, beleza. Então, por que a imagem do seno e do cosseno vai, né, de -1 a 1? Porque o maior valor possível é o 1, o menor é o -1, sempre. Sim. Não é que nem uma reta, por exemplo, que vai do menos infinito ao mais infinito. Sim. Uma reta, a imagem é menos infinito ao mais infinito. Sim. Porque ela pode ter qualquer valor de y. Agora, uma ondinha não, né? Beleza? A ideia é essa. Beleza. E daí você vai lembrar o seguinte.
você vai lembrar uma coisa que a professora também já falou várias vezes. A tangente é seno de x sobre cosseno de x. Certo? Certo. Então, com isso, talvez tu consiga encontrar os possíveis valores da tangente. Dá uma olhadinha aí, dá uma pensadinha e conclui a resposta. Sendo que, na verdade, ela está pedindo a menos tangente, né? Então, é menos estudo ali. Dá uma pensada, assim. Ah, sim. É bom dar uma refletida sobre o que está acontecendo. Afinal de contas, você sabe quais são os possíveis valores de seno e cosseno, né? Eles só vão de menos 1 a 1. Então, com isso, você consegue ter uma ideia para tangente, mas você vai ter que pôr no papel um pouco, tá? Esses Tá. extremos aí, para tentar entender. Então, se a tangente é seno e cosseno, então daria menos um e um. Já falei, joga no papel para tu perceber Ah, o que pode tá. aparecer, tá? Se tu só ficar supondo assim, não vai dar certo. Tu tem que jogar valores ali nas funções para perceber. Porque assim, apesar da função, de fato, né, como eu estou falando aqui, as duas, seno e cosseno, elas irem de menos 1 a 1, elas passam pelo zero. E isso é bem importante, Sim. porque passar pelo zero costuma ser problemático, uma vez que a gente não pode dividir por zero, né? Então, reflita sobre essa possibilidade de passar pelo zero, principalmente aqui no cosseno, né? O que que isso acaba acarretando na imagem da função, né? O que deu aqui pra mim, as contas que eu fiz, calma, é, deu zero, por causa que deu zero e vírgula um. 0,1. Então, o que significa que a imagem da tangente vai de 0 a 1. É, Não, tá errado. tá, vou ver aqui. Porque se tu dividir por zero, né, ou pelo menos por um número próximo de zero, já que não pode dividir por zero, você vai... Bem, joga na calculadora para ver. Tu tem uma calculadora por aí? Vou pegar. Não vai dar nada. Não, não dá nada. Dá uma coisa muito alta. Pega qualquer número. Pega o 1 Ah, e divide por 0,0000001, por exemplo. dá. Eu coloquei aqui, deu 1 milhão, né? Isso. Então não é nada, né? É um número bem grande. É bem Por isso que grande. eu falei, tu tem que jogar os números para ver o que acontece.
Então a gente nota que quanto menor o número na parte de baixo, mais alto Mais fica. alto fica. Então a gente está indo para o infinito. Certo? Sei. Ah, sim. E esse R aí seria O R ele seria todos os reais. todos os reais. Todos os Isso. valores possíveis, né? É. Não seria. Então, Então né, você seria. tem duas opções aqui. Ou vai ser a resposta A, porque todos os valores possíveis inclui o infinito, né? Ou Sim. vai ser a resposta E. Uma Que das tem o duas. símbolo do infinito. Tem o infinito também. O R também é o infinito. Mas no caso aí eu acho que é o R, porque. Vai ser o R se ele for tanto pro menos infinito quanto pro mais infinito. E de fato vai, né? De De... fato vai, porque vai ter momentos que tu vai ter o infinito aqui com o seno positivo e às vezes o infinito com o seno negativo. E isso vai alterar o sinal do infinito. Então tem vezes que ele vai para mais infinito, tem vezes que ele vai para menos menos infinito. infinito. Né? Vai depender do valorzinho do seno ali, se for positivo ou negativo. Então por isso que a resposta é A, tá bom? Tá. Mas veja que tudo passou por você verificar essa necessidade de dividir por algo próximo de zero, né? Sim. O que dá infinito. Né? Sim. Beleza. Então vamos para a próxima. E Essa aí é a 127, o que mais me enrolou. Eu até perguntei pro meu outro professor, o de matemática, eu me enrolei bem nessa ainda, só que ele só me deu uma pista, assim. Mas não entendi muito, não. Me embolei mais nessa. cara, é só jogar os valores na função. Ele Depois pôr na falou, calculadora. Só isso. Se é que tu pode usar a calculadora, mas acredito que para fazer não, exercício calculadora pode, na né? prova, Não pode na prova? não. Ah. Bem, a gente tem que x é 3π. Então é só colocar 3π no lugar do x. Vai ficar 3 vezes 3, 9π. Aqui vai ficar 15π. E aqui. Bem, daí o negócio é o seguinte, né? Tangente a gente não entende direito, mas a gente entende direito o seno e o cosseno. Sim. Então eu vou transformar a tangente em seno dividido por cosseno. Certo? Certo. Beleza. Então agora tá tudo com π aí. E esses π's, eles são mais simples de entender, né? Quando. Bem, não π, mas ângulos inteiros, Ah, assim, sim. como é o caso. É o caso aí, né? Então, como é que a gente faz? Né? A gente tem que saber como é que. O que é o seno de 9π, o que é o cosseno de 15π, é isso. Né? Mas a gente vai entender isso sabendo que tanto o seno quanto o cosseno, eles repetem quando tu tem esses π's, né? A gente Sim. conversou sobre isso hoje, né? Eu sei que um negócio que ele falou que eu lembro da aula dele, que é tipo o múltiplo inteiro de π, se ele for par é zero, se for ímpar é π. É isso, pelo menos que eu lembro. Que eu acho que tem a ver com essa questão. Hum. Bem, o negócio é o seguinte. O seno de nπ, quando o n for inteiro, é zero. Mas é. Inteiro é 1, 2, 3. Número que não é de vírgula, tá? Sim. Então, por isso esse primeiro termo aqui vai zerar. Muito bem. Agora, o cosseno tem outra regra, né? O cosseno, quando tu tem n também, cosseno de n, daí vai entrar o negócio do par e do ímpar que tu falou. Sim. Tá? Então, tu verifica isso para ver o que vai aparecer aqui. E depois tu vai fazer essa mesma verificação para a tangente que a gente abriu aqui e transformou em seno e cosseno.
Sim, Eu acho que esse é um problema maravilhoso aí para tu decorar algumas coisas, tá? Mas de fato aqui, ó, vai ser mais ou menos um, né? Mais um, mais um. Se o inteiro aqui for par sim, foi meu pai. e menos um se ímpar, né? Sim, Ó, eu não vou terminar essa aqui para ti, porque essa é show para tu descobrir a resposta sozinho agora que você sabe as regras, né? Sabendo as regras, tu consegue fazer todas as contas. Isso eu tô achando muito top. tá. Beleza? Agora tu descobriu a regra. Beleza, Henrique? Beleza, Então é isso aí, meu bom. Vou te mandar tudo que a gente fez aqui. Foi show de bola hoje. Você conseguiu fazer um monte de coisa sozinho. Parabéns. beleza, obrigado. Valeu, eu que agradeço. Até amanhã, mesmo horário, né? Até amanhã, que horas? Amanhã é o mesmo Mesmo horário. horário. Mesmo horário, beleza. Valeu, um abraço. Um abraço.